dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo assim: o Deus Espírito Santo durante o arrebatamento. E quero subordinar esse tema na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. 27 de agosto de 2025. Grandioso, perfeito Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Te agradeço por esse momento, te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todas essas pessoas. Pai, continua abençoando a pastora Terezinha, de Vitória, tua serva. Enfim, os demais, Senhor, que têm nos pedido oração. A luta é grande, mas o Senhor é maior. Te apresento a minha família, essa missão, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema falando sobre o Espírito Santo e a sua ação, o seu papel durante o arrebatamento, porque eu tenho, assim, na sequência, falado sobre essa questão, essa visão escatológica, ou seja, a morada nossa lá no céu, né? Ontem falei sobre a grande tribulação pela qual eu acredito que nós não vamos passar por ela como igreja. E hoje eu quero falar sobre exatamente aquele momento que vai assim, no momento real, não é nem preceder, mas no momento real do advento de Cristo, do arrebatamento da igreja. A gente vê um dos papéis do Espírito Santo sendo aquele que vai vivificar os mortos em Cristo. A gente sabe que durante esse momento do arrebatamento, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois a gente vai ser transformado. Mas este papel será um dos papéis que o Espírito Santo vai desempenhar no momento do arrebatamento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, fala sobre isso. Ele é aquele que é o poder que vai levantar os que dormem no Senhor, os que morrem no Senhor, aqueles que estão na sepultura. É o Espírito Santo que vai fazer esse papel. O outro papel do Espírito Santo durante o arrebatamento será transformar. O Espírito Santo vai dar um corpo novo, uma transformação naqueles que estiverem vivos. Os mortos em Cristo serão ressuscitados com a ação do Espírito Santo e os vivos serão transformados. E esse também vai ser um dos papéis do Espírito Santo. Veja o que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Eu não vou nem ler, gente, por causa do tempo, mas anote depois você, a senhora e o senhor, leia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, fala exatamente que nesse momento do arrebatamento, todos os salvos terão os corpos glorificados em um instante. Ainda é o papel do Espírito Santo, o único ser da Trindade que está aqui na terra até a igreja ser arrebatada. Outro papel do Espírito Santo nós encontramos em Efésios, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, onde Paulo fala sobre o selo da promessa que o Espírito Santo colocou em cada um de nós. É como se fosse uma credencial, esse selo, para se encontrar com Cristo e chegar na eternidade. É como se fosse uma senha de uma entrada. Então o Espírito Santo é quem colocou isso em nós, né? Paulo fala, como já citei aqui esse texto aos Efésios, e ele é quem garante que a igreja pertence a Cristo
e participará da redenção final. Este selo que o Espírito Santo ele vai depositar. E, para concluir, a gente vê o Espírito Santo também operando assim numa transformação gloriosa. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, fala que ele tornará o nosso corpo abatido, esse corpo frágil aqui, doente, fadado ao pecado, né? Esse corpo pecador, nojento nesse sentido, desculpa a expressão, no sentido do pecado, essa carne, o Espírito Santo vai transformar isso, que é abatido, semelhante ao corpo de Cristo. Então você já parou para imaginar o quanto o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o quanto ele representa para nós? É muita coisa. Na leitura base, Paulo fala que esse Espírito Santo é o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e ele é quem habita em nós, porque o Espírito Santo, ele bateu um dia na porta do nosso coração e a gente abriu, ele entrou, fazendo em nós morada. Ele vai nos vivificar, Paulo diz, vai vivificar os vossos corpos mortais. Esse versículo tem duas conotações, porque se nós atentarmos aqui, né, para o contexto do que Paulo está falando, fala tanto na vida espiritual hoje, ele vivifica o Espírito Santo, ele vivifica nossos corpos mortais, ele nos dá graça, força, nos faz ressuscitar espiritualmente, como também ele vale para aquele dia, né, da ressurreição, da transformação para os que estiverem vivos. O Espírito Santo vai fazer, né, essa grande obra em nós. O que morreu em Cristo, ele vai ressuscitar, e os que estiverem vivos, ele vai transformar. E, por fim, a grande e gloriosa obra, ação do Espírito Santo aqui na terra durante o arrebatamento, é entregar essa noiva, entregar a igreja ao noivo, a Jesus Cristo. Então alimente-se com essa esperança, porque daqui a pouco isso vai acontecer. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.